Oi, professor, tudo bem? Tô aqui para apresentar o trabalho do jogo da vida de Conway, que eu fiz aqui no CodeBlocks. Então vamos lá. Começar aqui mostrando a main. Então, daí tem todas as funções, conforme as funções vão aparecendo, eu vou mudando para elas. Então aqui a main, eu criei as matrizes, a gente usa duas matrizes, vai colocando o resultado de uma na outra, para daí poder copiar para outra matriz. Então eu criei ela com ponteiro para ponteiro, né? Então M1, M2, linha, coluna, e aqui o número de gerações. Inicializei o arquivo aqui, né? E daí eu comecei com o loop aqui. Então, eu printo, escolho o arquivo que você quer dissimular, daí eu boto o nome dos arquivos aqui, que a gente tem, né, os 4 que são usados para teste. E aqui a primeira função que a gente tem é escolher arquivo. Então, arc igual a escolher arquivo, que é essa função aqui, ó. File, escolher arquivo. Então a gente tem um char com o nome do arquivo, a gente digita, e conforme a gente digitar, então, estado 1 tal, a gente bota file, arc, fopen. Então a gente vai abrir aquele arquivo, né? E daí se ele for nulo, ele printa erro ao abrir o arquivo. Bom, e aqui então ele vai abrir o arquivo, e daí a gente vai dar fscanf para ler o número de linhas, o número de colunas, que está ali no começo do arquivo de texto, né? E daí esse fgetC serve para consumir aquele _n que tem, né, quando você pula a linha do linhas e colunas, né? Depois do número de linhas, do número de colunas, você tem que pular para a linha de baixo, daí ele consome esse _n para ele não ler, né? Tá. Daí aqui a gente tem então, a gente lê o arquivo, daí a gente vai alocar a matriz M1 e alocar a matriz M2, com a mesma função alocar matriz. Aqui a função alocar matriz, então a gente só vai fazer um malloc aqui, né? Usando, como eu disse, como um ponteiro para ponteiro, tá? Aqui. E daí aqui nas colunas a gente já inicializa com 0, então com o calloc. Tá. Isso. Daí a gente tem aqui a função transcrever arquivo, porque a gente alocou as matrizes, agora a gente vai passar o que está no arquivo para a matriz, né? Então aqui na função transcrever arquivo, a gente é, vai ler o arquivo e vai dando o fgetC, ele vai pegar aquele número, né, do arquivo e vai passar daí para matriz. Então mij igual a c, char c do arquivo, né? E aqui está menos 0, porque como é um char, ele vai pegar o número e vai dar, tipo, o 0 é 48, né, na tabela ACE, e o 1 é 49. Então, menos 0, ele vai fazer menos 48, daí vai ficar 0, e quando for 1, né, vai ficar 49, menos 48, vai ficar 1. E aqui ele dá um fgetC para também compreender o _n. Bom, e depois disso, a gente faz um printf aqui com as gerações deseja simular, e a gente coloca esse número na nossa variável de gerações, né, ger. Tá. E daí aqui começa o loop principal, né? Que daí a gente vai simular, então para int 0 até o número de gerações, então se eu botei 50 vai até 50, para cada geração a gente vai fazer isso, ó. A gente vai gerar, então, aqui, ó, geração, na função geração, a gente vai fazer a aplicação das regras, né? Então aqui para cada número da matriz, a gente vai chamar a função de contar vizinhos, tá? Então dentro dessa função tem a função de contar vizinhos, que vai botar na variável vivos. Então variável vivos igual a função contar vizinhos. Ó. Então contar vizinhos, a gente criou aqui todas as direções, botou aqui numa matriz, e daí a gente vai para cada uma dessas direções. Então, para a direção que é para a esquerda e para cima, né? -1, -1. Para a direção que é em cima e no centro, então -1, 0. Para cada uma dessas direções, a gente vai adicionando aqui no i e no j, e vai. Então ele vai passando por cada uma dessas direções. E se ele identificar que tem uma célula viva, ou seja, 1, né? Ele vai adicionar na variável vivos e vai retornar vivos. Daí, aqui na sua geração, eu tinha feito inclusive esse esquema aqui, dessas direções no campo minado, né? Para verificar para a bomba para o número que a gente escolheu aqui no meio, para verificar nas 8 direções, né? Então aqui, em geração, daí a gente tem o número de vivos, daí a gente faz só um if else aqui, um if else if, né? Se, com a aplicação das regras. Então, se a célula estiver morta e o número de vivos ao redor for 3, ela vai renascer, então vai virar 1. Else if. Se ela estiver viva e o número de mortos, o número de vivos for menor que 2, vai estar em isolamento, né? Então ela vai morrer. Se ela estiver viva e o número de vivos for maior que 3, vai estar superpopulação e vai para 0. E se ela estiver viva e o número de mortos o número de vivos estiver entre 2 e 3, ela vai continuar viva. Tá. É importante mencionar que aqui você verifica na matriz 1 se está viva ou não, e daí vai mudar na matriz 2
tá? Na matriz 2, a gente vai ter essa atualização da geração. Bom, e daí, depois da geração, a gente tem a função copiar matriz. A função copiar matriz, a gente vai passar a matriz 2 para a matriz 1. Então aqui, ó, copiar matriz, a gente passa por todos os números, né? E passa, então, matriz 1 IJ é igual a matriz 2 IJ, tá? Então a gente copia, né? Então, por exemplo, tem a geração inicial ali, a gente vai calcular a próxima geração vai botar em M2, e daí da M2 vai copiar para M1. E daí vai botar de novo, vai calcular e botar em M2 e vai voltar para M1. Tá. Então aqui a gente tem essa int cell vivas para contar as células vivas, né? Então aqui a função contador vivas, que vai basicamente iniciar uma variável cell vivas como 0, e daí para cada célula que tiver viva, então for igual a 1, né? A gente vai adicionar 1 aqui e retornar cell vivas. Isso é para contar, né? Para ter ali o print de quantas células estão vivas. Daí a gente vai dar um clear, né? Para limpar a tela. E daí a gente vai printar a nova geração. Então a gente gera, daí limpa a tela e printa a nova geração. Ó, então aqui a gente vai printar a geração, e aqui o número da geração, que vai ser basicamente o i mais 1, porque começa no 0, né? Então a geração a 0 seria a geração 1. Então i mais 1. A gente vai printar as células vivas, que são vivas. Vamos printar a matriz, então usa a função printar matriz. A gente vai printar n1, né? Que é a função, a matriz do momento. Então aqui a função printar matriz. Aqui. Tá. Faz um for básico, passa por todos os números da matriz e printa. E aqui tem que para cada número ali, a gente vai mudar para, se for célula viva, né, a gente bota um hashtag, se for célula morta, a gente bota um ponto, tá? Para ficar melhor visualmente ali, né? E daí aqui a gente bota um tempo de espera, né, para a próxima geração de 0,2 segundos. E aqui, no final, a gente fecha o arquivo, libera a M1 e libera M2. Daí aqui na função liberar matriz, a gente tem que ter aquele cuidado, né, que tem quando você usa ponteiro para ponteiro, aqui, que primeiro você libera as linhas, primeiro você libera as colunas, depois libera as linhas, né. E aqui, depois a gente pergunta se a pessoa deseja simular outro arquivo. Daí, se sim, a gente só continua com a variável continuar como 1, então vai simular de novo, e se não, a gente encerra o programa. Então, eu vou rodar aqui.